Pessoas, quando você argumenta que você quer pôr a roupa que você quer, que você pode jogar bola e que não tem problema nenhum, você não tá fazendo nada demais, né? Que você quer cortar o cabelo, você quer fazer luz, você quer usar maquiagem. Quando você insiste nisso, qual é a reação da pessoa? Como é que ela reage? Ela se espanta, dá risada, acha engraçado e conta para todo mundo como se fosse piada. Legal. Mas se ela arruma, dá um jeito de encontrar uma forma de punição, se ela te aplica algum tipo de punição, pim, sinal de alerta. E qual que é a punição? Ela fica de cara feia. Às vezes ela sai com você, ela fala com todas as outras pessoas, mas ela te ignora. Ela fala, você não dá ouvidos para aquilo que eu falo. Então ela vai arrumar um jeito, né, muitas vezes de forma sutil e discreta, de te dar algum tipo de punição. Porque você usou maquiagem, porque você cortou o cabelo. Existe a piadinha, né, pessoas? Não falo com você enquanto seu cabelo não crescer. É piada. Você vê que a pessoa tá falando aquilo da boca para fora. Como eu disse, existe uma diferença entre relacionamentos saudáveis, existe uma linha muito tênue que separa uma coisa da outra. Então, a pessoa manipuladora, elas têm comportamentos muito característicos, muito normais, né? E essas pequenas punições, elas vão se agravando, né? A pessoa ficar um dia inteiro e te aplicar lá, né, ao que nós chamamos o tratamento do silêncio, que é dos tratamentos mais torturantes que existe na face da Terra, né? Outra coisa que também é muito importante, né, é comum, existem casais que um tira barato, um tira sarro, um brinca com a cara do outro e tá tudo bem. E os dois, entre eles tá tudo bem. Mas preste bastante atenção se você virou motivo de piada por conta do cabelo que você cortou, se tá aparecendo palhaça por conta da maquiagem, né? Se ela tá desdenhando da sua barriga de forma pejorativa na frente de todos os seus amigos, né? Se para a sua família, como é que ela fala, se refere a você em relação à sua família, né? Quando está perto da sua família ou perto da família dela. E como é que a pessoa reage diante do seu constrangimento? Muitas vezes uma pessoa manipuladora, ela te dá o tratamento do silêncio quando vocês estão sozinhos, e quando você fica chateada, ou demonstra algum tipo né, que não tá gostando da situação, às vezes ela tenta te agradar na frente dos outros. E quando você tá longe dela, o negócio é diferente, né? Ela se torna agressiva muitas vezes, ou ela chega perto de você porque você não concordou com aquilo, com a chacota, né? E ela chega perto de você e assim, discretamente, ela te fala palavras ofensivas. Ela demonstra para você que mais tarde vocês vão ter uma DR, né? E dá um jeito de fazer com que você acredite que a culpa é sua. Você não usou a roupa que ela queria, você não chegou no horário que a pessoa queria, você não fez exatamente o que a pessoa queria. Este é um relacionamento tóxico. Outra coisa que é muito importante no relacionamento tóxico, esses mais sutis, é que muitas vezes são bons provedores, né? A mulher, muitas vezes, a mulher tóxica, ela cerca o marido o marido, o namorado, o noivo, o companheiro de todos os cuidados, né? Ele não levanta da mesa para pegar um copo d'água, né? Ele vai tomar banho, tá lá a toalha na porta, a cueca, o chinelo na porta, então ela cuida dele assim, né? Compensação, ele não pode dar um passo longe dela que ela enlouquece. O fato de conversar com uma colega de trabalho é motivo para derrubar a casa. E eu estou falando de relacionamento tóxico. Não estou... O mimizento aí que acha que está no relacionamento saudável, tudo bem, sai do vídeo, tá? Estou falando de tóxico, estou falando de gente manipuladora.
Porque aí, no caso do parceiro, né? Você tem de tudo, né? Eu te dou de tudo. Sinceramente, vocês me perdoem, mas se alguém não gostar, mas eu costumo usar essa expressão. Eles enchem o coxo da porca lá e ela fica engordando e ela não pode expressar nenhum tipo de reação. E eles se gabem para a sociedade, ao homem, ao melhor homem do mundo. E tem uns que nem isso, né? Tem uns que nem dão nada dentro de casa, não fazem absolutamente nada, mas porque o manipulador, ele se sente dono realmente da pessoa, né? Ele tem a intenção de manipular e de mandar, de exercer autoridade e mostrar que ele domina aquela situação. Tem o ego supervalorizado e ele subestima, né, o ego da outra pessoa. A Tata tá pedindo para eu abaixar a cabeça para não dar reflexo no meu óculos. Vocês entenderam, pessoas? Então, muitas vezes, às vezes a pessoa que está sendo subjugada, ela acaba cedendo, deixando algumas coisas. Eu vou usar batom mais claro. Eu conheci uma pessoa, vocês não têm ideia da quantidade de exemplos que eu tenho aqui para dar, né? E eu sempre fui rebelde nessa parte. E eu gosto, e foi muito bom para mim porque eu me formei nisso. Eu me especializei naquilo que eu combati a minha vida inteira. E eu conhecia uma pessoa que o marido não gostava que ela usasse esmalte vermelho. É só o marido não passar, né? Não é? Se ele não passar na unha dele. Então ela fazia unha, porque ele adora minhas unhas, ele elogia minha unha, mas ele não gosta. Mas você não tem vontade? Eu tenho, mas ele não gosta. Casou com a mulher errada, né? Outra situação, eu conheci uma outra pessoa também que, gente, ela trabalhava, né? Ela era minha cliente, eu fazia unha na época, ela era minha cliente e ela trabalhava. Ela comprava as coisas escondia do marido. Quando aparecia, ela dizia que ganhou de presente da mãe, da irmã, porque ela não podia gastar o dinheiro dela. Ela não podia comprar o que ela queria sem autorização do marido. Quer dizer, ainda que ela fosse comprar alguma coisa para ela, com o dinheiro dela, porque ele não precisava, eles eram pessoas bem de vida, ele trabalhava, ganhava muito bem, e o dinheiro que ela trabalhava, segundo, né, o que envolvia, né, o contexto da história, o que ela trabalhava era para ela, mas só que ela não podia gastar. Ela comprava as coisas porque dava briga, ele falava que ela não precisava de nada e ela não podia gastar o dinheiro. E legal, né? A conta deles era conjunta. O que será, né? Gente, e essas pessoas, então muitas vezes a pessoa subjugada, ela faz por onde, ela vai cedendo sem perceber. Cada vez que ela vai recebendo uma punição, uma punição mínima, vamos dizer assim, ela vai evitando certos comportamentos e vai abandonando certos gostos e certas vontades a fim de evitar atrito e manter a harmonia daquele relacionamento, manter a proteção daquela pessoa. E quanto mais ela cede, mais o manipulador existe. Quanto mais ela cede, mais o manipulador existe. Então, qual que é a dica aqui? A primeira dica, prestem bastante atenção nisso. Ignore a punição do manipulador e veja como é que ele reage. Se ele achar graça ou se ele fizer piada e simplesmente mudar de comportamento, tudo bem. Se ele aumentar o nível da punição ao ponto disso virar uma discussão, começar a fazer chantagens com você, chantagem emocional, tipo você não me ama, você não gosta de mim, né? Você não se importa comigo, bem, sinal de alerta. Tá, pessoas? Sobre os gastos, né? É um relacionamento tóxico. Tanto faz de um lado como do outro. Tanto para homens como para mulher, para filho, para mãe. Se você está convivendo,
com pessoas. Você se torna uma pessoa tóxica quando você não cumpre os acordos. Então, o que foi combinado precisa ser. A outra pessoa depositou confiança, expectativas em cima daquilo que foi combinado. Não cumprir um acordo caracteriza total indiferença ao que a outra pessoa sente. Bem, sinal de alerta. Um manipulador está muito preocupado com a satisfação do próprio ego. E ele acredita que através da cordialidade, da cortesia, né, da bajulação, muitas vezes ele vai conseguir contornar a situação e continuar manipulando a situação. Preste muita atenção no comportamento que as pessoas têm, as pessoas na sua volta têm quando se trata de dinheiro. O dinheiro revela a maneira como uma pessoa lida com o dinheiro, é a maneira como ela lida com a vida. Preste muito, é um sinal de alerta que não pode ser ignorado, ele precisa ser considerado, sim. Porque toda a vida que vocês estão pensando em construir juntos, ou todos os sonhos que você está pensando em construir, depende de que desses acordos sejam cumpridos ou não. Então, preste bastante atenção. Se ele não cumpre, por ele ou ela, a mãe ou o filho, por que não cumpre? Mexer na carteira, roubar dinheiro, preste muita atenção nisso, que isso são indícios muito, muito importantes e muito fortes de manipulação e de relacionamentos tóxicos e com narcisistas, né? Pessoas que gastam além da conta, se tem compulsão, se tem tratamento. Outra coisa que é muito importante quando as pessoas têm desvio de conduta e de comportamento evidentes que você aprova, o manipulador, na grande maioria das vezes, fala para você que não consegue sozinho. Realmente, ele não consegue sozinho. Só que ele põe essa responsabilidade nas suas costas. Ai, me ajuda. Ele quer que você... Eu já falei isso em outros vídeos aí, falando sobre relacionamentos. Eu ajudo sim, te dou o telefone da psicóloga, da terapeuta, do padre, do pastor, de quem pode resolver seu problema. Na vida de uma pessoa, você tem que ocupar o papel que você ocupa. Então, se você é a mãe, é o papel da mãe, sim, aí é diferente, né? No caso de mãe e filho, é diferente. De filho e mãe. No caso de filho para mãe... eu sou consteladora, né, pessoas? Dentro da constelação familiar, nós entendemos que cada um tem que ocupar o espaço que lhe é destinado. Então, não se pode inverter os papéis. O filho não pode assumir o lugar dos pais, né? Ele não pode se tornar o provedor da casa, por exemplo, e assumir uma responsabilidade, porque é uma desestruturação completa na formação dessa pessoa, no que ela traz para a vida. Então, filho tem que ser filho e pais tem que ser pais, e as coisas precisam seguir o seu curso. O filho, ele tem que crescer e constituir a própria família. Lógico que ele precisa cuidar dos pais na velhice, mas pais tóxicos não deixam que os filhos se desenvolvam. Eles criam filhos para serem sustentados e acham que os filhos têm obrigação de sustentá-los pelo resto da vida e usam de chantagem emocional. As noites que eu passei acordada com você. É diferente. Filho ingrato é diferente, né? E pai narcisista, pais, né, narcisistas também é muito diferente. Ele não deixa o filho se desenvolver, ele não deixa o filho crescer, e ele sempre tem uma conta, uma dor assim, sabe, que precisa, ele tá sempre com a dor no dedão do pé, coisas nesse sentido. Então, prestem muita atenção nisso, na maneira como a pessoa lida e se ela, como ela lida com os acordos que você faz. Outra coisa que é muito, muito sutil e muito importante. O narcisista, né, o manipulador, ele não consegue lidar com o seu sucesso, né? Ele não consegue. Então, ele não consegue lidar com os elogios que você recebe das outras pessoas.
né? Porque ele a necessidade de exercer poder, então ele não tem orgulho de você. Ou ele vai dar um jeito de fazer com que a sua atenção se volte para ele, né? Então, a gente vê muito isso, né, de mulheres subindo marido subindo na vida e as mulheres entrando em depressão, porque, né, e reclamando da ausência do marido. Existem casos e casos. Vou falar pro mimizento de novo. Estou falando de relacionamentos tóxicos e dando alguns indícios que precisam ser analisados. Como eu disse, a melhor maneira de identificar é como é que a pessoa reage quando você resiste à punição que ela vai te aplicar. Porque o narcisista vai te aplicar algum tipo de punição mínima, demonstrando ressentimento, que ele tá magoado, que tá dolorido, né? Antes de partir para algo mais agressivo. Ele não consegue lidar com o teu sucesso, né? Ele vai começar a reclamar que você tá muito tempo fora e ele não vai compreender. Ele não vai entender, ele não vai buscar compreender. Então, sim, é normal a pessoa reclamar que você passa muito tempo fora, que você trabalha demais, que está precisando de atenção, até porque se a pessoa não reclamar a sua presença, é sinal de que ela também está sendo indiferente a você. Mas ou ela vai buscar participar, se você convidar a pessoa para participar, ela vai se sentir a pessoa mais feliz do mundo. Ela vai e realmente vai fazer por onde querer saber e ela vai tentar te ajudar de alguma maneira, né? E ela vai se sentir importante e valorizada por você, porque você está colocando ela na sua vida, né? E outra coisa que também acabei de me lembrar, muitas vezes o narcisista, ele entra no seu mundo. Ele vai participar da sua vida, só que ele fala mal de você para as pessoas que te conhecem, nas suas costas. E a pessoa que te conta é que é a fofoqueira. A pessoa não, ela tá reclamando, ela tá sofrendo. Você tá doendo. O que foi aí, gente? Nada. Tá doendo. É a Tata e a Luminária. Ai, gente, ele é lindo. A Luminária, você tem ideia. Você pergunta se a Luminária tá cansada. Eu já estou terminando. Eu acho que eu consegui responder. Gente, como eu disse, o tema, vocês não têm ideia. Eu sou especializada nesse assunto. Eu tenho um projeto inteiro que eu estudei anos para poder montar esse projeto para lidar com esse tipo de situação. Então, assim, se eu ficar falando, gente, é mais de 3 horas de vídeo. Pessoas, aqui eu trouxe para vocês algumas dicas e, assim, não é nem metade do que eu tenho para falar, mas o tempo sinceramente é muito curto. Se vocês gostarem e se pedirem aí, a gente faz um outro vídeo para complementar. O tema é, para mim, sinceramente, que estudo o assunto e trato esse tipo de situação, para mim é realmente fascinante falar sobre isso. Eu dei algumas dicas, então prestem bastante atenção. Mas o que eu quero deixar aqui, assim, muito claro, e eu acho muito importante que vocês entendam quando se trata de relacionamentos tóxicos e que vocês levem para a vida com qualquer relacionamento. É a maneira como a pessoa, né, o manipulador ou a manipuladora, a maneira como essa pessoa reage quando você ignora, ou dependendo da reação que você tem quando ela te aplica a punição. Pessoas, outra coisa também que é muito importante, tá? Uma pessoa manipuladora, ela vai se tornar agressiva em algum tempo. Nem sempre fisicamente, nem sempre. Mas quando a manipulação emocional e psicológica já não estiver surtindo o mesmo efeito, então isso com o passar do tempo, ela vai se tornar agressiva verbalmente, ela vai se tornar um torturador. E o narcisista normalmente descarta a vítima quando ela deixa de ser importante. Mas isso é motivo para um outro vídeo. Então, não subestimem, porque em algum momento ela vai se tornar agressiva sim. Então, essa sutileza toda é começo de relacionamento.
Quando a pessoa está querendo ganhar território e fazer com que você acredite que é amada, que a pessoa está agindo dessa maneira para te proteger, para te amar. E a pessoa, né, que é vítima do relacionamento tóxico, ela é toda carente, né? Quando se fala de família, a pessoa sente muita culpa em relação aos pais, né? Em relação aos filhos, de ter que abandonar, né? Ai, como é que eu vou largar agora, né? Fez tudo por mim. Então, se sente, e assim, é algo fácil, né? Para manipulação. E no caso de relacionamentos amorosos, é por conta da carência mesmo, né? A necessidade, a falta de amor próprio e a necessidade de ser amado. Um outro fator, né, também que é muito importante e que é assim um nutriente muito potente para um relacionamento tóxico é o orgulho. É quando você acha que você é a palmatória do mundo, que você entrou na vida da pessoa para ajudar a pessoa a melhorar. Você não entrou e você não vai conseguir, ela vai acabar com a sua estrutura emocional. Você, daqui a um tempo, daqui 1, 2, 3 anos, você está com a estrutura emocional e psicológica completamente desfigurada, toda fragmentada, porque você deixa de ser você mesmo. Você vai abandonando pequenos hábitos que são importantes para você, e quando você olha para trás, você se descaracterizou completamente para poder viver a vida que a pessoa queria e para poder se tornar o que a pessoa queria que você se tornasse, e não adiantou nada, porque ela não deixou, ela não passou, muito pelo contrário. A subjugação, né, e a desvalorização daquilo que você é, da sua pessoa, vai se tornar cada vez mais potente. Então, para encerrar aqui, pessoas, guardem isso e levem para a vida. Prestem muita atenção como é que o manipulador reage quando você não aceita a manipulação, quando você não aceita a punição. Isso vai deixar muito claro se ele é uma pessoa tóxica ou não, né? Se é um relacionamento tóxico ou não. Se for um ciúme que, né, relevante, ou, né, desses casamentos, esses relacionamentos saudáveis, que precisam de ajustes, que vão se ajustando ao longo do tempo para poder dar certo, o que a pessoa vai fazer é sentar com você e conversar, vai entender seus motivos e ela vai respeitar seu jeito de ser. Ela vai entender que errou. Você não vai precisar ficar apontando o erro dela o tempo todo, porque aí você se torna tóxica e vai acontecer. Ela vai acabar com você, ela vai arrebentar com a sua vida e você vai reclamar o tempo todo e ela vai falar para todo mundo que nada do que ela faz para você tá bom, que você só reclama. Ela só não vai contar para a pessoa que você tá reclamando porque ela não cumpre acordo nenhum que vocês fizeram, mas você só reclama e não vê nada de bom que ela faz. E o pior, ela fala isso pros outros, né? E você larga amigos, larga família, e, né? Porque os manipuladores fazem isso também. Eles te afastam das pessoas que te amam, né? Eles dão um jeito de tirar você de perto das pessoas que eles sabem que representam uma ameaça sobre a autoridade dele, que eles tendem, né? Almejam exercer sobre você. Então prestem bastante atenção, muita atenção em como ele reage quando você resiste a algum tipo de punição. E façam escolhas de qualidade. O narcisista, não é que o narcisismo não tem cura. Tem. Mas a pessoa precisa achar que tá errado e ele acha que ele não vai, ele não acha que ele tem que mudar. Quando ele percebe que ele realmente te perdeu, a culpa do relacionamento do final do relacionamento sempre vai recair sobre as suas costas, né? Sobre as coisas que você não entendeu, e ele vai sempre falar para as outras pessoas que fez tudo o que ele podia para o relacionamento dar certo, que você não o valorizou. Então preste bastante atenção, porque ele não costuma admitir que está errado, né? Ele dá um passo para trás quando ele percebe que está te perdendo, aí ele tenta recuar, mas na primeira oportunidade o comportamento volta ao estado original. Ele escorrega porque é o jeito dele ser, certo? Então prestem bastante atenção e façam escolhas de qualidade. Escolha a sua própria saúde mental e a sua própria saúde emocional. Valorize a si mesmo e procure aquilo que é compatível com seu jeito de ser. Não tente mudar ninguém
não tente ajudar ninguém a melhorar. Se a pessoa quiser a sua ajuda, dê o telefone, o endereço, ajuda a pessoa a achar um terapeuta, um psicólogo, alguém que de fato possa ajudar. Este não é o seu papel na vida da pessoa. E no caso de famílias, ainda assim, você é filho ou você é mãe, você não é psicóloga, não é terapeuta. Depois de determinada idade, você não é obrigado a saber o que você não sabe. Nós somos profissionais nessa área e nós estudamos e trabalhamos para resolver esse tipo de situação. Certo, pessoas? Então, quem pode ajudar são profissionais competentes. Se a pessoa não quiser ajuda, é porque ela não quer melhorar. Ela quer que você sinta a pena dela. Certo, pessoas? Um beijo de luz recheado de mel no coração de vocês e até a próxima.